Boa noite, galera. Olha, mais uma vez eu aqui na área para reagir a um pequeno vídeo agora do Eduardo Faria. Acho que você já conhece o Eduardo Faria, né? Pastor, era ex-pastor presbiteriano. A igreja presbiteriana é uma igreja protestante tradicional. Quem chega a ela e tem que estudar mais a fundo a origem da verdadeira igreja de Jesus, chega na igreja católica. É impressionante como se converteram presbiteriano. Lembremos que o doutor Scott Hahn, ele vem dessa mesma igreja aí, da igreja presbiteriana. Olha só. E é interessante aqui, ele vai dar um testemunho bem interessante para nós, e depois eu vou pegar aqui as escrituras para passar só um versículo bíblico para nós ter um pouco de amizade com as escrituras, porque e primeiro eu gosto de dar um tiroteio de Bíblia. Eu falava vários versículos, mas muitos versículos é preciso um pouco mais de calma para a gente entender melhor. E acaba que as pessoas não compreendiam, muitas vezes não compreendiam bem. E agora com o testemunho desses caras, pessoas gigantes, né, na fé, cristãos que se converteram ao catolicismo, e com um versículo bíblico, já dentro da interpretação da igreja católica, você já vai ter um conhecimento mais ou menos no caminho, porque eles viviam numa religião que não era católica e acabaram que a verdade fez eles se inclinar para a verdadeira religião católica. E aqui é interessante, olha, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, não deixe de fazer isso, para que a gente comece cada dia mais a se animar e tentar colocar 2, 3 vídeos por semana, buscar diminuir o tempo dos vídeos para ficar melhor para vocês, tá certo? Olha só, o Eduardo Faria, ele vai explicar que quando ele era pastor, ele passava por problemas sérios na questão, quando ele ia a um velório. Olha só o constrangimento de um pastor. Vocês veem que nos velórios dos pastores, que os pastores vão, melhor dizendo, dos fiéis protestantes, eles falam para a família, mas não querem falar diretamente para o morto. Fica esse constrangimento quando falam do morto, falam que o morto já é um santo, e aí já está com Jesus, ou vai estar com Jesus, porque nem toda religião protestante ela professa a mortalidade da alma, né? Algumas professam, outras não, mas é uma novela só. Repara só como ele passava por esse constrangimento. Ele vai dizer aqui para nós nesse pequeno vídeo, vocês fiquem até o final. Vamos lá, vamos ver se vamos reagir a esse vídeo aqui. Qualquer coisa eu pauso um pouquinho e dou algum comentário. Vamos lá. Sempre os cristãos rezaram pelos mortos. Os protestantes acham um absurdo rezar pelos mortos. Aliás, uma das coisas mais desagradáveis como pastor era oficiar funeral. Porque eu não podia rezar pelo falecido, porque não pode rezar pelo falecido no protestantismo. Então eu ia lá, tava todo mundo chorando. Aí eu falei, gente, vamos fazer uma oração. Aí eu tinha que rezar, mencionar o cara, mas sem parecer que eu estava rezando por ele, entendeu? Aí eu ficava, Deus... Malabarismo, né, professor? Era um malabarismo. Eu falava, Senhor, muito obrigado pela vida que esse homem viveu. Abençoe e console os familiares. Que o Senhor possa recebê-lo no... Olha, interessante, um pequeno comentário aqui. Como era dificultoso, né, para ele visitar uma família enlutada, passando pelo sofrimento, uma perca, e não poder, sendo cristão, os cristãos sempre rezaram pelos mortos. A Escritura ensina também, e a tradição da Igreja Católica mostra isso, sendo cristão, mas porque não era um cristão católico, um cristão protestante, esse constrangimento. Para só o que o Eduardo passava, né, quando exercia a função de pastor presbiteriano. Os teus tabernáculos eternos, se ele creu em Jesus, assim, tinha sempre assim que dar aquele jeito. Mas, cara, isso hoje eu vejo uma grande bobagem, porque rezar pela alma dos falecidos é uma prática cristã desde o início, desde o início, né? E devoção à Nossa Senhora. Eu pego autores do 2º século, se vocês me permitem. Eu tenho uma citação aqui, já selecionada. Olha, preste atenção. Que ele vai buscar na patrística, ó. E ele vai falar de um grande santo chamado Santo Irineu de Lyon, que ali viveu, morreu, tem a sua morte mais ou menos registrada ali no ano 202. Vamos lá. Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, que foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Olha o que ele diz. Da mesma forma que Eva foi seduzida para desobedecer a Deus, Maria foi persuadida a obedecer a Deus.
por ser ela, a Virgem Maria, a advogada de Eva. Ora, Maria, advogada da humanidade, Eva é a mãe da humanidade. Porque tem uma autoridade concedida por alguém para fazer. Exato. Né? Assim, o gênero humano... Olha, como Santo Irineu de Leão já falava da advocacia de Nossa Senhora sobre o gênero humano diante do seu Filho Jesus Cristo. Repara a prática. Quando ele vem falar essa questão antes do ano 200, vamos supor aí que ele falou, não se sabe exatamente a data que ele escreveu aí, ele já recebeu isso muito antes, né? Que Nossa Senhora era advogada nossa, a questão da oração pelos mortos. Olha, quebra e converte qualquer protestante que tenha, posso dizer assim, que busque a verdade, né? Submetido à morte por uma virgem, foi libertado da morte por uma virgem, tornando-se contrabalanceada a desobediência de uma virgem, a virgem Eva, pela obediência da Virgem Maria. Assim é que a desobediência de Eva foi resgatada pela obediência de Maria. Com efeito, o nó que a Virgem Eva atou com a incredulidade, Maria desatou com a fé. Santo Irineu de Lyon encontra as heresias. Século II. E além de Santo Irineu de Lyon, São Justino Mártir, que é antes de Irineu de Lyon, já desenvolve a teologia da nova Eva. Maria como a nova Eva. Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Isso está presente desde os primórdios da igreja. No século III, a gente tem registrado por escrito a primeira oração mariana. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Então, e uma coisa que a gente não pode esquecer, se ela está escrita no século III, ela já estava presente oralmente bem antes, né? E uma coisa que eu percebo, Júnior, é o seguinte, uma série de coisas que eu rejeitava enquanto pastor protestante era antes de Constantino. Lembra que foi Constantino quem corrompeu a igreja, quem pagonizou a igreja, fundou a igreja católica segundo os hereges protestantes, né? Aqui eu não estou fazendo acusação de heresia formal, mas pelo menos material. Uma série de coisas que eu rejeitava era antes de Constantino. Já existia antes de Constantino. Como eu citei aqui, eu falei da devoção a Maria, as imagens e a oração pelos mortos, que foi o que aquele pastor falou comigo, mas quanto mais eu estudava, mais eu percebi que a igreja nasceu católica. A crença na regeneração batismal, que eu rejeitava, no protestantismo e até mesmo no presbiterianismo, que tem uma visão sacramental um pouquinho mais elevada que os demais protestantes, né? Não chega nem perto da igreja católica, óbvio, mas um pouquinho mais elevada que os demais protestantes. A igreja presbiteriana não crê na regeneração batismal. Sempre os cristãos... Olha, vocês viram o tanto de situações que o Eduardo ele encontrou de verdades, de fé, dentro do século II, do século III. A Igreja Católica, só a sua história por si só, ela é irrefutável. Os irmãozinhos protestantes comentaram aqui de certo vídeo, olha, veja a quantidade de pessoas que passam para o protestantismo, olha aí, ele vai citando a quantidade de pessoas e eu coloquei para ele. Essas pessoas que vão para o protestantismo, uma grande parte delas vão por algum momento difícil que está passando na vida. Ainda hoje eu ia para a matriz e encontrei dois missionários, talvez fosse testemunho de Jeová, com uma sacolazinha assim de lado, né? 2 sentinelas com uma sacolazinha assim de lado, levando algum alimento, né? E com a sua Bíblia, né? Dentro daquela sua sacola, para alguma família, para ali chegar lá e vai oferecer a caridade e também com a palavra, a família passa por problemas, né? Uma família que não foi catequizada e vai cair facilmente, né? Mas preste atenção, quando eu argumentei com o irmãozinho protestante que estava dialogando comigo, olha, mas quando vem da parte de vocês, da parte dos protestantes para cá, aí não é qualquer pessoa que vem. Não é essa família agoniada que passa por dificuldades financeiras. É, numa grande maioria, pessoas que estudam a fé. Uma grande maioria. Ou posso dizer assim de uma maneira quase que 90% dos protestantes que vêm para cá estudam a fé e encontram nas escrituras, na história da igreja, no fundamento da tradição e do magistério, soluções para questionamentos que eles não conseguiam explicar. Como aconteceu aqui com o Eduardo, na questão da oração pelos mortos. Olha, na primeira carta
na segunda carta a Timóteo, vai falar sobre essa questão da família de Onesíforo. E muitos protestantes vão dizer que não, essa aqui foi... São Paulo estava como que agradecendo a Onesíforo, que ele ainda estava vivo. O próprio Eduardo já pegou um debate aqui e mostrou, argumentando com outro pastor que tinha falado sobre essa questão de Onesíforo, e esse versículo aqui, ele mostra que grandes pastores renomados atribuem esse texto que Paulo estava falando a Onesíforo numa questão que ele já tinha falecido, e não que ele ainda estava vivo na carne, né? Repara só, vai dizer assim, olha, abra a sua Bíblia, aqui na segunda carta, no capítulo 1, verso 16 até o 18. Abra a sua Bíblia, como eu estou aqui com a Bíblia Ave Maria, tá certo? Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 16 ao 18. Vai dizer assim, ó Senhor, conceda a sua misericórdia à casa de Onesíforo, a casa, né? Que muitas vezes me reconfortou e não me envergonhou nas minhas cadeias. Aqui momentos de tribulações de Paulo e de perseguição, né? Ele vai continuar. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. É interessante, ele fala sempre uma questão do passado, né? Quando conviveu com Onesíforo, né? O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Aí ele está falando a mediação de salvação que só Cristo tem diante do Pai, né? Por causa da sua encarnação, sua morte, sua ressurreição, né? Ressurreto na glória, né? Ele vai continuar. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. Olha só, preste atenção. E aqui é um texto que já foi debatido e muitos dos pastores vão dizer que esse texto Paulo está atribuindo de fato uma oração. Se não a Onesíforo, mas pelo menos a casa, aos parentes, né? Mas aqui Paulo finda no verso 18, diretamente colocando essas preces para Onesíforo, particular para ele, né? Olha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, né? Salve Maria e que viva Cristo Rei do Universo nessa festa que a gente está celebrando na igreja neste domingo, né? Boa noite, gente. Fiquem todos com Deus.